Nós temos aqui o Dr. Schiedner, que é o diretor de comunicações da SBORS. Márcio, o capítulo litíase é um capítulo essencial na prática do urologista, né? A gente está, evidentemente, diariamente envolvido na assistência ao pronto atendimento, à emergência, e a litíase, sem sombra de dúvida, é uma causa número 1 de acionar o urologista nesse cenário. Os casos eletivos vão desde um check-up, onde as pessoas fazem o seu screening para doenças abdominais, uma ecografia diagnostica seu cálculo, isso demanda, evidentemente, um encaminhamento para a urologia, e é uma doença altamente prevalente, se acredita que 10 a 15% da população vai apresentar um episódio de litíase ao longo da vida. Os fatores, né, que nós temos aqui no nosso estado, consumo de alta proteína animal, consumo de sódio e a prática dos grandes centros de tomar cada vez menos água, né, na vida corrida, atribulada que as pessoas levam, fazem com que a incidência da litíase seja evidentemente essa e, portanto, nós temos que nos familiarizar ao tratamento dessa condição. A cor da urina, eu acho que é um termômetro muito importante para quantificar a ingesta hídrica, e se a pessoa tem uma urina amarela ou laranja, que seja, isso está concentrando os cristais e, sem dúvida, vai prejudicar na formação dos cálculos. Eu acho que é muito importante também deixar o paciente ciente de que a incidência de litíase ela é proporcional à síndrome metabólica, né? Então, pacientes obesos, é muito importante deixar eles cientes disso. Deve emagrecer, deve fazer atividade física, tomar muito líquido, reduzir o sódio, mas não só o sal. Dizer que o sódio em produtos industrializados se encontra nos refrigerantes, no suco artificial, a gente pede os pacientes às vezes, reduz a carne, mas eles comem muita linguiça, líquido, o suficiente para ter a urina sempre clara, reduzindo o sódio, os produtos industrializados e o sal, diminuir um pouco a carne vermelha, muitos produtos cítricos, quanto mais melhor. Em específico, a pergunta do citrato, né, de potássio, isso depende muito do pH urinário, né? Se tem um cálculo de ácido úrico, eu quero alcalinizar a urina, eu acho que é essencial o uso do citrato de potássio. Ou se nós, numa avaliação metabólica, documentamos uma hipocitratúria e nós queremos, então, evidentemente, tratar isso, né? No contexto de avaliação metabólica, se é um paciente, por exemplo, um rim único, litíase múltipla, recidivante, eu, da minha prática, sempre tenho um nefrologista dedicado à questão, né, do tratamento clínico dos cálculos. Acho que o urologista deve ter essa referência, né, um bom nefrologista que possa dar o suporte, né, porque muitas vezes o paciente se sente, né, num cuidado mais integrado. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta aberta para o Dr. Charles sobre o que o urologista, em geral, precisa saber sobre as tecnologias que estão presentes em 2024, se existe alguma restrição para os pacientes que, por exemplo, têm planos de saúde, qual que é a dificuldade de acesso que pode existir para essas novas tecnologias, ou se a gente tem um acesso mais liberal para isso, para os pacientes que precisam de indicação cirúrgica. Começou, Márcio, sem dúvida, as fontes de energia eram essas, a gente passou por uma transição onde a fibra, por exemplo, de laser, ela era paga, né? O paciente tinha o convênio, mas a fibra o paciente tinha que pagar. Isso foi incorporado nas tabelas. Hoje nós temos para os planos de saúde a fibra laser, né, disponível. Isso mudou radicalmente, né, o tratamento. Foi, eu acho que isoladamente, o fator que mais impactou na endurologia foi o acesso à tecnologia do laser, né? Evidentemente que nós temos também ureteroscópios descartáveis com visão muito melhor do que a visão óptica, então os digitais, né? As bainhas muitas vezes permitindo manter o fio guia através, né, do procedimento como segurança. Nós tivemos um salto tecnológico bárbaro, né? E essas tecnologias estão sim disponíveis, né? A gente tem alguns convênios muitas vezes que limitam os fornecedores, mas de uma maneira geral os pacientes têm acesso a tecnologias muito melhores do que no passado. Charles, qual que é a sua prática em relação à indicação de cirurgia endoscópica versus percutânea nesse grupo de pacientes com litíase de cálice inferior, tendo em vista todos esses pontos fundamentais que o Mastaleiro já trouxe para a gente aqui? Eu acho que o cálculo renal polo inferior, ele é um capítulo que tem que ser muito debatido com o paciente, alinhando expectativas. Acho que uma coisa muito importante, a gente vê fatores do paciente, fatores do cálculo e o desejo do paciente. O Mastaleiro falou uma coisa muito importante que eu queria ressaltar. Um paciente com cálculo calicial assintomático, sem infecção, não obstrutivo, ele não precisa ser tratado necessariamente. Nas diretrizes da AUA, é possível a gente, inclusive, observar com vigilância ativa se esse cálculo não cresce, se ele não dá sintomas, se ele não obstrui e não está associado à infecção, nós não precisamos tratá-lo. Porém, se há sintomas, há obstrução, o paciente quer tratar, bom,
Aí nós temos que ver fatores, como eu disse, do paciente. É um paciente anticoagulado, uma paciente que está grávida. Nós temos que contextualizar a nossa indicação, né? O cálculo, qual é a densidade do cálculo? E a anatomia calicial, 3 fatores muito importantes: o ângulo infundíbulo pélvico, o comprimento do infundíbulo e a espessura do infundíbulo. Então aí nós vamos ver um cenário, por exemplo, um cálculo de 1,5 cm, bem, né, o tamanho crítico, né? 1,5 cm vai para qual lado? Flexível ou mini percutânea? Bom, um cálculo de 1,5 cm numa paciente anticoagulada, numa paciente que deseja evitar procedimentos com maior morbidade, nós podemos sim fazer uma flexível. Existem preditores de sucesso da ureteroscopia flexível. Por exemplo, se ele tem um infundíbulo curto, não longo, com mais de 5 milímetros de espessura, e um ângulo infundíbulo pélvico que seja não agudo, há uma variação conforme o método que nós formos usar, claro, entre 70 e 90, mas que, enfim, que seja que a gente olhe ao exame contrastado e veja que o ângulo infundíbulo pélvico é maior do que 70 ou 90 graus, conforme o método que nós vamos decidir usar. Esse paciente vai fragmentar com a flexível. Agora, se o paciente tem um ângulo muito agudo, um infundíbulo longo ou estreito, nós vamos daí, então, ter que orientá-la que é melhor ela fazer uma mini percutânea. Comparativamente, mini percutânea, os estudos mostram isso entre flexível e mini percutânea. A mini percutânea tem maior índice de stone free. Entretanto, no outro lado da balança, ela tem maior complicação. Então, equacionar entre maior complicações e melhores resultados, nós podemos propor a esse paciente, eventualmente, uma mini ESIRS. Como é que funciona isso? Olha, eu vou começar pela flexível, se eu não chegar no cálculo, eu vou puncionar e vamos concluir o procedimento através da punção. O paciente aceita isso, nós podemos levar a cabo. Os estudos mostram, inclusive, que a mini ESIRS, comparativamente às monoterapias, tem melhor resultado de stone free do que qualquer uma individualmente. Então, contextualizando, alinhando as expectativas, desejo do paciente, anatomia calicial, o paciente pode, por exemplo, dizer assim: olha, eu não tenho convênio, eu não tenho recurso financeiro, mas o cálculo é um cálculo de baixa densidade, um cálice favorável com ângulo que não é agudo, anatomia calicial favorável, por que não fazer uma litotripsia extracorpórea? O índice de sucesso de uma litotripsia extracorpórea para cálculos de 1,5 centímetros em cálice inferior é 67% de stone free com um procedimento. Então, nós poderíamos oferecer para essa paciente nessas condições. Então, acho que é muito importante alinhar as expectativas e esses fatores que eu comentei. Ressaltar uma coisa também, né? Nessa questão de evitar a percutânea para evitar risco, nos casos de anatomia desfavorável de cálice inferior, como eu comentei, tem estudos mostrando que o indivíduo, forçando a ureteroscopia flexível, forçando o aparelho, forçando a angulação, nós conseguimos, com essa conduta, complicações até maiores que a mini percutânea. Então, a seleção é a chave, né? Nunca forçar um procedimento, e eu concordo gênero, número e grau, se a gente vê que antes, né, do procedimento a anatomia é desfavorável, com o paciente, alinhar as expectativas, oferecer o consentimento informado apropriado tanto para um como para o outro procedimento, e então tendo melhores resultados junto com a seleção em conjunta com o paciente. Eu queria que vocês pudessem ter um espaço para trazer algumas considerações finais para os nossos colegas urologistas da SBURS e de todo o país que vão ter acesso a esse podcast, para que vocês possam trazer seus pensamentos em relação à aplicação dessas novas tecnologias, a pontos que vocês consideram relevantes aos colegas em início de carreira, que acabaram a formação há pouco, que estão se dedicando à endurologia, se vocês têm alguma dica em relação a como eles podem incrementar os seus conhecimentos na área, tendo em vista que vocês são colegas que hoje têm uma prática muito bem consolidada nessa área de endurologia e podem ajudar as pessoas que têm interesse em adquirir conhecimentos e habilidades técnicas de qual o caminho para chegarem lá. Complementar é que nós podemos muitas vezes lançar a mão da cirurgia laparoscópica ou mesmo da robótica para litíase em casos muito selecionados. Por exemplo, se a gente vai operar um paciente com estenose de Jupe, né, na hora do procedimento podemos usar um método laparoscópico ou robótico para ter acesso a um cálculo piélico ou eventualmente até com uma endoscopia, né, através do portal. Então, existe essa ainda situação, casos de rim ferradura também, casos já operados de difícil manejo, principalmente vinculados a estenoses, né?
Então, ainda hoje se lança a mão, antes até da cirurgia aberta, da cirurgia laparoscópica ou robótica. E dizer que sim, essas tecnologias novas estão chegando com tudo. O sonho de consumo é a gente quebrar, pulverizar o cálculo, aspirar os farelos e sair de lá que está tudo resolvido, né? Talvez com um aparelho bem fininho, né? A gente viu as bainhas, né? Para complementar, a bainha hoje que nós usamos é 10-12, né? A gente começou usando as bainhas mais grossas, né? Que às vezes subia, às vezes não subia. Então nós temos hoje um calibre ideal da bainha. E do ponto de vista, né, prático, uma execução mais perfeita do procedimento. Mais uma vez, muito obrigado.